pessoa avivada ou uma pessoa animada? O que eu vivo hoje é um avivamento ou um movimento? São essas coisas que eu preciso analisar ao longo da minha vida, trajetória com o Senhor. O que me identifica como um crente avivado e o que me identifica como um crente que vive no movimento? A palavra de Deus em Samuel nos mostra, certa feita no capítulo 4, em que a arca do Senhor foi tomada do povo de Israel. Mas antes disso acontecer, olha para cá. A Bíblia diz que certa feita os filisteus pensaram consigo e disseram: vamos tomar a arca, porque bem sabemos que Deus se revela ao povo através da arca. E eles foram nessa intenção. De repente alguém levantou-se e disse: vamos fazer um clamor. E começaram a se movimentar. Olha para cá para você perder a vez. E a narrativa do texto diz para mim e para você que alguém olhou de longe, viu um movimento, viu um grito, viu um pulo. Talvez alguém disse assim: Deus está com eles, nós não vamos tomar a arca. Mas alguém mais esperto, mais inteligente, olhou com um olhar clínico e disse: não, Deus não está no meio daquele movimento. Deus não está no meio daquele pulo, daquele oba-oba. Vamos e tomemos a arca. E assim eles foram. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias morreram. E a arca foi tirada do povo de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que nós não seremos avivados por meio de gritos. O avivamento não está condicionado ao tanto que eu grito. O avivamento está condicionado ao tempo que eu obedeço. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não é o gritar que vai fazer o demônio ir embora, é obedecer. Em Atos a Bíblia diz que um avivamento chegou, mas certa feita alguns homens se levantaram para expulsar o demônio. E a Bíblia diz que o demônio deu sobre eles, bateu neles a ponto de eles ficarem despidos. E alguns deles disseram: em nome do Deus de Paulo, saia. O demônio disse: eu sei quem é o Deus de Paulo. Eu conheço a Paulo, mas eu não conheço vocês. Eu quero tratar para você hoje como o Espírito Santo colocou no meu coração uma urgência de avivamento. O que significa eu ser avivado? Nós lemos um texto que nos mostra uma promessa. Promessa essa que seria vivenciada pela igreja do Senhor, pelos profetas de Deus, mediante a obediência. Olha para cá. Não adianta ter tempo de crente se você não obedece. Não adianta andar bonito, falar bonito, cantar bonito se você não obedece. Aleluia, Jesus. O que condiciona a minha vida e a tua vida, a experiência com o Espírito Santo, é a obediência. Aleluia, Jesus. Talvez alguém diga assim: eu já ouvi essa palavra. E por que Deus está trazendo de novo? Porque você ainda não obedeceu. Eita Deus. A Bíblia diz que Deus repreende ao filho que ama. Aleluia. Se nesta noite eu não ouvir pulo nem grito, tudo bem. Mas se eu ouvir um coração sincero diante da presença do Senhor, a mensagem foi entregue. E a Bíblia diz para mim e para você que esta palavra, ela não torna vazia, aleluia, mas ela cumpre aquilo que apraz ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E o que Deus requer de mim e de você nesta noite? Parar para pensar e entender o que é avivamento. Avivamento é um despertar espiritual intenso. Eu costumo dizer que avivamento não é movimento. Avivamento é um sentimento predominante que me leva a fazer a vontade de Deus. Oh, glória. E fazer essa vontade de Deus não depende da opinião alheia. Fazer essa vontade de Deus não depende do que vão dizer sobre mim. Fazer a vontade de Deus não
depende se o pastor mande que eu venha fazer. Fazer a vontade de Deus é estar enraizado na palavra do Senhor. Aleluia. E sentir esse desejo veemente no coração para ir além e fazer a vontade do Senhor. Eita, Jesus. Não adianta nada eu bater no peito e eu sou avivado, quando as minhas atitudes dizem ao contrário. Ser avivado não é titular-se avivado. Ser avivado é mostrar para as nações que você é avivado. Aleluia, Jesus. É ter um sentimento de avivamento, de despertamento genuíno. Primeiro, ninguém é avivado sem que antes tenha uma experiência com o Senhor. E ninguém tem experiência com Deus se não tiver santificação. Porque a palavra diz para mim e para você que sem santificação ninguém verá a Deus. Tempo de crente não diz que eu sou avivado. Roupa bonita não diz que eu sou avivado. Estar alinhado não diz que eu sou avivado. A Bíblia diz em Samuel que havia prostituição dentro do templo. Tinha pulo, tinha oba-oba, mas não tinha presença de Deus. Ser avivado é carregar a presença do Senhor aonde você for. Aleluia. Seja dentro do seu trabalho, seja na sua casa, na sua vizinha, no seu vizinho, aonde você for, na sua rua, caminhando, você louvando o nome do Senhor, mas a presença de Deus está latente e visível na sua vida. Aonde você passa, alguém reconhece a presença de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a A Bíblia diz Deus. que em Reis havia um homem que era muito avivado. A Bíblia diz que Eliseu passava no caminho e certa feita a sunamita chama o seu esposo e disse: verdadeiramente ali é um homem de Deus. Porque a característica de ser avivado está em um bom testemunho, irrepreensível. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz para mim e para você, queridos, em João, que brilhe sobre vós a luz do Evangelho, para que o teu próximo veja em ti o que, pregador? As tuas boas obras, e glorifique o Deus que está no céu. Eu não vou dizer que eu faço boas obras, eu executo, e as pessoas vão ver as boas obras. A promessa de Deus em Isaías diz para mim e para você que Ele vai derramar água sobre o sedento. Estudando um pouco sobre esta palavra, quem entende sobre sedento vai compreender comigo que aquele que almeja, que quer, Deus não derrama o seu Espírito sobre pessoas que acham que não precisam. Eles derramam sobre o sedento. E o que é ter sede? É procurar urgentemente se hidratar. Quando você está com sede, você procura rapidamente água. O que Deus está dizendo aqui, que a promessa é sobre o sedento, é sobre quem quer, porque o Espírito do Senhor não é banana vendendo na feira, que é o Espírito, não, é para aquele que quer, que está sedento por Deus. Nós vivemos uma geração que só conseguiremos vencer a adversidade e as lutas do tempo presente se mantivermos uma vida santa diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Se a minha vida e a tua vida estiver pautada na palavra de Deus, e eu estiver verdadeiramente